Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências, do 8º ano, anos finais. E o tema da nossa aula é a evolução e a adaptação das plantas na Terra. Vamos lá! Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estão nos acompanhando. Esta aula é do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais, em relação ao mecanismo adaptativo e evolutivo. O objetivo da aula é compreender e conhecer o processo de evolução das plantas. Então, vamos lá. Para nós, é muito importante que você acompanhe a programação do Dever em Casa na TV. Fiquem atentos à programação para não perder nada. Coloquem no caderno de ciências a data de hoje e o tema que vamos estudar, a evolução e a adaptação das plantas na Terra. Ao longo da nossa aula, você vai conhecer a origem e a evolução das plantas, as características dos vegetais, a classificação e a sua importância na Terra. Ah, não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Agora sim, vamos começar a nossa aula falando sobre a origem e a evolução das plantas. Você já parou para pensar de onde vieram as plantas do nosso planeta? Bom, os biólogos acreditam que as plantas tiveram origem em um grupo de algas verdes, as clorofíceas. Sabe aquelas algas que você vê lá na praia? Pois é, foram a partir delas que se originaram todas as plantas do planeta. Essas plantas saíram do ambiente aquático e dominaram o ambiente terrestre. Foram necessários 500 milhões de anos para as plantas conquistarem o ambiente terrestre e assim tornarem-se maiores e mais complexas, fazendo parte do que conhecemos como o reino plantário. As plantas passaram por adaptações fisiológicas ao longo dos anos, pois a Terra não tinha condições favoráveis à vida. Na Terra primitiva, existia baixa quantidade de água e nutrientes no solo. As variações de temperatura eram constantes e com intensa luminosidade. Os níveis de oxigênio eram muito baixos. Não pense que foi fácil para as plantas, não. Em alguns momentos, vocês já pararam para pensar como é que as árvores conseguem ser tão altas? Bom, ao longo do processo evolutivo, as árvores desenvolveram tecidos condutores, o xilema e o floema. O xilema e o floema são tecidos vegetais responsáveis pela condução da seiva através do caule. Observem na imagem os tecidos condutores, o xilema e o floema. O xilema ele é mais interno e o floema ele é mais externo. Mas, de modo específico, cada um deles transporta substâncias diferentes. Vamos conhecer. O xilema é responsável por carregar a seiva bruta, a água e os sais minerais, da raiz às folhas. O floema ele é responsável por levar a seiva elaborada, os aminoácidos e os açúcares, das folhas ao caule até as raízes. São tecidos que são responsáveis pelo crescimento e a nutrição do vegetal. Vamos conhecer juntos algumas características que os vegetais têm em comum. No geral, eles são pluricelulares, ou seja, são formados por várias células. São eucariontes, ou seja, possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear. Ao lado, podemos observar uma célula vegetal. Vamos entrar agora na classificação das plantas. Elas são autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, são fotossintetizantes
ou seja, realizam fotossíntese e têm parede celular, vacúolos e plastos. As plantas podem ser classificadas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fique tranquilo que vamos conhecer todos os grupos. As briófitas, ou chamados musgos, são plantas de pequeno porte, não possuem vasos condutores e são muito comuns em locais úmidos. Podemos encontrar as briófitas também em Santa Teresa. As pteridófitas são plantas vasculares e podem alcançar grande porte e não formam sementes, flores nem frutos. Podem ser as samambaias. As gimnospermas são plantas vasculares com semente, sem fruto e a polinização ocorre pelo vento. Já as angiospermas, elas são as plantas mais evoluídas. Elas são vasculares, possuem flores, frutos e sementes e é o grupo mais evoluído. Enquanto não mudamos para o outro conteúdo, não se esqueça de fazer as suas anotações e marcar a sua presença com o QR Code que está aí na sua tela. Até agora falamos bastante sobre as plantas, mas para que será que elas servem? Qual é o seu papel? Você já se perguntou isso? As plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram o oxigênio, o alimento, fibra, combustíveis e remédios. São essenciais para o controle da temperatura na Terra e o equilíbrio e a dinâmica da água no planeta. Você sabia que muitas plantas são usadas para o tratamento de doenças? Eu vou te apresentar algumas plantas medicinais muito utilizadas por nós. Mas o que são plantas medicinais? São plantas que apresentam uma ação farmacológica, ou seja, ajudam na cura ou no tratamento de doenças. Podemos citar alguns exemplos. O chá de hortelã, ele é ótimo descongestionante nasal. O chá de boldo, que auxilia no tratamento da gastrite. A erva cidreira, que auxilia na cólica e gases intestinais e controla a ansiedade. O chazinho de camomila, ele é ótimo para a pele, pois ajuda a acalmar e a remover as suas impurezas. Você sabia que as cápsulas gelatinosas dos medicamentos que você ingere são produzidas a partir das algas? Além de tudo, as árvores elas influenciam nos ciclos hidrológicos das chuvas, que garantem água para o consumo humano e demais seres vivos. Você viu como elas são fundamentais? Agora chegou o momento de realizarmos a atividade do dia. Você vai precisar copiar no seu caderno. Eu vou te dar 15 segundos para você responder. A questão número 1 é a seguinte: a que reino pertence as plantas? Vamos para a correção. A que reino pertence as plantas? Como foi dito lá no começo de nossa aula, as plantas elas pertencem ao reino plantário. A questão número 2 é a seguinte: por que a adaptação das plantas ao meio terrestre foi tão difícil no início da vida? E aí, conseguiram responder as questões? Vamos para a correção. Por que a adaptação das plantas ao meio terrestre foi tão difícil no início da vida? Bom, essa adaptação foi difícil devido ao clima, à temperatura e pouco nutriente no solo para a planta. Não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Vamos recapitular o que vimos em nossa aula. Ao longo da nossa aula foi abordado os seguintes temas: a origem e a evolução das plantas, suas características, a classificação e a importância das plantas, principalmente para a nossa saúde.
Como desafio da aula de hoje, você, estudante, terá que tirar uma foto de alguma planta que você tem aí na sua casa e vai classificar se ela é angiosperma ou gimnosperma. Você vai nos enviar as atividades que você realizou através do QR Code que está aí na sua tela. Nós iremos postar as suas atividades no Instagram do Dever em Casa na TV. Sua participação é muito importante. Caro estudante, foi um prazer enorme estar com você. Mas a nossa aula está chegando ao fim. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Eu te espero para a próxima aula. Um grande abraço e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.